Minha diretoria, já baixou o futebol? Então, ó, primeiro link da descrição aqui pra você. Se liga pra você baixar e acompanhar tudo que rola agora no Campeonato Francês, porque além de tudo, o futebol transmite o Campeonato Francês em vídeo. Então, se você quiser continuar vendo o Gerson jogar, né, pelo Olympique de Marseille, você vai ter que ver pelo Campeonato Francês. Portanto, baixa o futebol pra você poder acompanhar. E o vídeo de hoje, o vídeo que eu vou fazer agora, é exatamente sobre o Gerson. Por quê? Porque de uma maneira distante, eu não conheço o Gerson pessoalmente, não sou amigo dele nem nada, mas eu sempre acompanhei muito a carreira do Gerson em virtude dos amigos que eu tinha no Fluminense, né? E tenho até hoje. Eles sempre me falaram que tinham alguns jogadores ali na base e tal, que eram especiais, etc, etc. E evidentemente que o Gerson sempre foi um deles. Eu não vou me lembrar o nome de todos eles, mas o Gerson estava entre os principais. Tinha um outro meia, acho que era Robert o nome, não me lembro. Tinha um outro atacante que também acabou não vingando, um outro menino que acabou indo para os Estados Unidos e também não virou o que se esperava e tal. E a base é assim, né, gente? A gente tem uma série de garotos que podem ter um talento enorme, mas não necessariamente quando adultos enfrentando jogadores do mesmo tamanho, do mesmo peso, com a mesma preparação, ou com a responsabilidade midiática e a pressão em cima deles funciona, né? É assim para todo mundo. E a vida também, para todo mundo, ela é um progresso o tempo inteiro, né? O tempo inteiro você vai progredindo, aprendendo, amadurecendo e tal. Então você não pode ser julgado pelaquilo que você fez, sei lá, 5, 10 anos atrás, se você mudou a sua forma de pensar, de agir e tal. O Gerson, como um garoto, evidentemente, em algum momento da carreira dele, ele pode ter se deslumbrado, né? Como muita gente dizia isso no Fluminense. Falava assim, pô, o Gerson tá indo embora porque o Gerson acha que é craque, porque o Gerson não quer saber de nada, o Gerson é um jogador que não se dedica em campo, é um jogador que não corre, é um jogador lento e tal. Quando, na verdade, quando o Gerson sai, ele joga na Roma e na Fiorentina. E tem muito esse rótulo de que o Gerson não deu certo na Europa. O que isso é relativo, né? Porque assim, o que é dar certo na Europa? É explodir no futebol europeu? O Gerson não explodiu ainda no futebol europeu. Só que é mentira que ele não jogou na Roma e na Fiorentina. Na Fiorentina ele jogou 40 jogos na temporada em que ele veio pro Flamengo, temporada anterior, e 33 jogos na Roma na anterior. Então, assim, que ele não jogou não é verdade. O Gerson jogou sim. Só que jogou em outras funções. O Gerson jogou, primeiro ele jogou muito adiantado e tal. Tanto que se você pegar hoje e puxar aqui, eu tô aqui no Instats, aqui, dando uma olhada aqui nos dados do Gerson. Inclusive, se você quiser ter acesso ao Instats, que é o maior portal de estatísticas do mundo, usadas por treinadores, clubes, etc. O link está aqui na descrição para você, se você tiver interesse, né, em assinar esse tipo de conteúdo e tal. O link está aqui na descrição como é que você faz para assinar. Eu estou olhando aqui alguns dados curiosos. Então, por exemplo, o Gerson tem maior média de gols e assistência pelo Fluminense do que pelo Flamengo. Você fala assim, puta que pariu, mas ele jogou o quê? 20 jogos pelo Fluminense? Sim, mas ele jogava na frente, né? Ele jogava mais adiantado, ele era o cara atrás dos atacantes. Quando ele vem pro Flamengo, imagino eu que não só por ideia do Jesus, mas por conceito mesmo a questão do tamanho do Gerson, né? A maneira que ele tem. O Gerson lembra demais o Rincon, né? Não sei se vocês mais novos se lembram, um jogador colombiano que jogou no Corinthians, no Palmeiras, um segundo volante espetacular. Que ele não era um puta marcador, ele não era rápido pra cacete, só que ele tinha um poder de marcação por causa do corpo, do tamanho dele, e uma saída de bola impressionante, além de uma chegada na frente, ele era muito grande, muito técnico e tal, e o Gerson é muito parecido. Então quando Jesus coloca o Gerson ali na função de segundo volante, não significa que o Gerson não tenha dado certo na Europa, significa que o Gerson não tenha se encontrado na Europa. Porque talvez o estilo do Gerson, eventualmente jogando de costas pro gol, o jogador recebendo bola para girar ou para criar uma bola enfiada ou mais aberto por um dos extremos, tendo que ser um jogador mais rápido e tal, não se encaixa no perfil do Gerson. Né? Então, por exemplo, o que aconteceu com o Anderson na Europa? Lembra do Anderson, do Grêmio, da Batalha dos Aflitos? Eles pegaram um jogador veloz e driblador de ataque e botaram de volante. Ele nunca foi um mau jogador, ele foi bem, jogou anos na Inglaterra. Mas ele nunca mais foi o Anderson que a gente esperava. E quando voltou aqui também não conseguiu ser o Anderson que a gente esperava. Por quê? Porque pra gente ele era o Anderson, driblador, atacante e tal. Eu acho que no caso do Anderson, eles estragaram o Anderson. Eles recuaram, eles tentaram usar o talento para uma saída de bola. E o fato dele não ser um jogador mirradinho, né? E fizeram a mesma coisa com o Gerson. Só que o Gerson se encaixa muito nesse perfil. Então, o que o Gerson aconteceu no Flamengo não é só a questão do Gerson ter dado certo no Flamengo. O Gerson encontrou uma posição no Flamengo em que ele não era tão bem utilizado e que ele não foi formado para jogar exatamente nessa posição. O Gerson é um jogador de frente, um jogador de meio para frente. E que continua tendo enorme qualidade do meio para frente. Por exemplo, as estatísticas de roubada de bola do Gerson e de interceptação, de disputas defensivas ganhas,
é mais do que o dobro hoje do que era nos outros clubes que ele jogou. Por quê? Porque ele recuou. Né? O Gerson aceita hoje uma condição de jogador que tem também a função, se não for a principal, de marcação. Né? Quando ele joga ao lado do Diego, isso aumenta, porque quando ele joga com o Arão, ele está solto com o Arão. Né? Ele tem ali ele faz um suporte. Quando ele está do lado do Diego, é ele e o Diego. Não tem um volantão ali, né? aquele carregador de piano para segurar. Então, nesse processo de amadurecimento do Gerson, tem essa questão. O Gerson passa a ser, na minha opinião, o jogador ideal para jogar ao lado do Casemiro. Por quê? Porque ele sabe recompor ao lado de um volante que também sabe jogar futebol. Né? Não precisa. O Casemiro é um jogador muito mais defensivo do que o Gerson. Ele tem essa função. Ele tem muito mais chegada no ataque do que o Arthur, do que o Fred, do que o Fabinho. Ele chega com muito mais força dentro da área, cruzamento, cabeceio, enfim. Quando tem essa liberdade, ele chega muito melhor. E é uma peça de reposição que, na minha opinião, o Tite busca até hoje, que é a função que o Paulinho fazia. Para mim, o Paulinho sempre foi uma peça assim, absolutamente fundamental no sucesso do time do Tite. Não só no Corinthians, como na seleção. Que é aquele jogador que ele joga de volante, né, de meia, só que você não espera que ele vai destruir a defesa adversária e quebrar o esquema. Ele aparece o tempo inteiro e entra. E o Fabinho não é um cara que vai para a área toda hora. O Arthur não é um cara que entra na área. Não tem nem força, não tem nem físico para isso. O Fred não é esse jogador. Então o Tite está buscando um jogador para substituir uma função que foi fundamental em todas as boas campanhas que ele fez na seleção e no Corinthians. E esse jogador está ali. Aí você vai dizer, então, mas por que ele não é convocado? Eu entendo a seleção brasileira ter essa questão com o Gerson em relação por ele ter negado a seleção olímpica. Entendo que agora a ida dele para a seleção olímpica é um passo final. Tipo, ó, agora você vem, joga aqui a seleção olímpica e tá tudo certo. A gente compreende que lá você não quis, mas a gente passou uma fila na sua frente. Né? Você era o primeiro. Você não quis, você foi lá pro final da fila, passou o Fabinho, o Fred. Nós priorizamos os jogadores que priorizaram a seleção. Eu não acho injusto, não, tá? Muita gente fala que é um absurdo isso, porque criticar a CBF em qualquer atitude da CBF é o certo. Não é bem assim. Nesse caso do Gerson, eu teria feito a mesma coisa. Agora você volta pro final da fila e o seu caminho para chegar aqui vai ser mais difícil, porque você falou não lá atrás. E falar não para a seleção brasileira, né? No meu planetinha, não rola. Então, por mais que eu compreenda a decisão do Gerson, ele tem que arcar com as consequências dela. Ele perdeu muita moral lá dentro. Agora ele vai recuperar. Acho que o Gerson é o nosso 8 titular, principal, melhor opção para jogar na seleção brasileira hoje. Casemiro e Gerson. Esses são os dois jogadores que o Brasil deveria ter no meio de campo para dar, inclusive, liberdade para o Neymar, suporte para o Neymar, né, para o Gerson chegar junto e tal. E acho que isso vai acontecer. Então, esse vídeo aqui é para falar do Gerson, para contar um pouco de como é que eu enxergo esse jogador, o que eu me lembro dele e principalmente também para desejar muita sorte para ele no Olympique de Marseille, na seleção brasileira, que chegue muito longe, porque é um jogadoraço. Valeu! Lá vem a bateria da mocidade independente. Não existe mais quente, não existe mais quente. É o festival do cor, é a alegria da cidade. Salve a